Vamos orar com o pastor. Amém. Pai querido, nós queremos colocar a vida do pastor Luciano na tua presença nesta hora. Que ele receba, Senhor, do teu coração, para o nosso coração, para a tua igreja nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito o ajude, facilitando, Senhor, na língua, no português, na transmissão da tua palavra. Ó Deus, e que a tua graça seja sobre ele, para envolvê-lo de uma forma muito especial para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado na vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Bom dia, irmãos. Graças e paz de vocês. Amém. Tá bom. Muito bom. Sempre é bom um pregador, quando alguma coisa acontece no culto, para confirmar que isso você vai falar é do mesmo linha, mesmo pensamento. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, em nosso estudo do livro do Apocalipse, chegamos quase à metade e chegamos ao capítulo 10 e ao livrinho. Assim como o capítulo 7, o capítulo 10 é um interlúdio. O capítulo 7 foi um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo e respondeu a pergunta feita no final do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Quem poderá sobreviver à ira de Deus? O capítulo 10 é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta e responde a pergunta que as pessoas têm feito ao longo dos séculos. Por que Deus não faz nada a respeito de todo esse mal? Por que Deus não faz nada a respeito de todo esse pecado? Por que Deus permanece em silêncio? Deus está morto, como disse Nietzsche. A propósito, irmãos, se você acha que Friedrich Nietzsche foi um grande filósofo, lembre-se de que ele morreu em um manicômio. Então, fala muito os pensamentos dele, né? No capítulo 10, temos a resposta para essas perguntas. Temos a resposta para todos os escarnecedores que dizem: onde está esse seu Deus? Deus vai responder a eles. E eles não vão gostar de resposta dele. Como eu disse, o capítulo 10 é um interlúdio. Mas isso não deve nos surpreender, pois já tivemos um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Agora temos um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Neste interlúdio, Deus está preparando João para a resposta a todas as perguntas que mencionei e muito mais. Deus está preparando-o para a revelação da sétima trombeta, que anunciará o julgamento final de Deus e a volta de Cristo. Com o toque de sétima trombeta, começarão os 7 juízes da taças, que acredito que serão derramados muito rapidamente. Então, irmãos, vamos ver a resposta de Deus a essas perguntas
e aos escarnecedores. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do céu e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu e a terra e tudo o que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais temor. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontrar em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o, ele lhe será amado no estômago, todavia doce como o mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa, e de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago fica muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Amém. Irmãos, agora quero que vocês observem que este é um capítulo incomum, muito incomum. Ele tem 5 características incomuns. Há um anjo incomum, um ato incomum, uma resposta incomum, um anúncio incomum e uma tarefa incomum. O que significa que é um capítulo incomum. Então vamos examinar essas 5 características incomuns em ordem. Primeiro, o anjo incomum. Veja o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem
e havia arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava livrinho que estava desenrolado em sua mão. Primeiro João diz, depois avistei. João já disse isso várias vezes antes. É uma frase que ele usa para marcar uma nova visão ou uma nova face de uma visão. Então, João está vendo algo novo. O que ele está vendo? João está vendo outro anjo poderoso. Não é dos 7 anjos com trombetas. Estes foram identificados para nós no capítulo 8, como os 7 anjos da presença que estão diante de Deus. São apenas 7. Este não é o anjo com a 7ª trombeta. Era outro anjo poderoso. Muitos comentaristas dizem que este é o Senhor Jesus, devido à forma como João o descreve. Mas não pode ser o Senhor, por duas razões. Primeiro, João diz, outro anjo poderoso. A palavra João usa em grego para outro é alon ou alos, que significa outro do mesmo tipo. Outro do mesmo tipo. Outro anjo idêntico. Se João usasse essa palavra para se referir a Cristo, ele estaria chamando Cristo de anjo. Assim como os anjos com trombetas, o que significaria que João está dizendo que Cristo é um ser criado, assim como o anjo Gabriel e outros anjos. Obviamente, João não diria isso. Se João quisesse dizer que era Cristo, ele usaria a palavra grega heteros, que significa outra de um tipo diferente. Ele teria que usar essa palavra para diferenciar Jesus dos restos dos anjos que ele criou. Além disso, sempre que João identifica Cristo com um título inconfundível, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, etc. Além disso, seria muito estranho que Cristo fizesse o juramento, o que o anjo faz nos versículos 5 e 6. Portanto, irmãos, este não é Cristo. Embora seja um anjo poderoso e glorioso, lembre-se da descrição de Satanás, feito por Ezequiel no capítulo 28, e da descrição de um anjo feito por Daniel, no capítulo 10, versículo 5. Os anjos são realmente criaturas gloriosas que refletem a glória de seu Criador. Amém. Agora, vejamos a descrição de João sobre esse glorioso anjo poderoso e de alta posição que está descendo do céu. O oposto de todos os demônios que têm subido do abismo. Primeiro, ele está vestido com uma nuvem
As nuvens são seu manto. Isso serve para aumentar o poder, a majestade e a glória desse anjo. As nuvens também mostram que ele está vindo para julgar. Ele é um anjo do julgamento. Muitas vezes no Novo Testamento, a palavra nuvem é usada para referir-se a aparições divinas associadas ao julgamento. Particularmente em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, onde Cristo vem com nuvens para julgar. Aí vem este anjo vestido de nuvem para julgar, acompanhado de trovões que muitas vezes acompanham o julgamento. Ele tem arco-íris sobre a cabeça. Como já disse antes, a palavra grega para arco-íris é íris. Na mitologia grega, a deusa mensageira do Olímpio é chamada de Íris. A palavra íris também passou a se referir a qualquer halo brilhante que envolve alguém. Aqui este anjo está rodeado por arco-íris, mas não é o mesmo tipo de arco-íris que João viu no capítulo 4, versículo 3, que era todo de uma cor verde. Este é um arco-íris normal. O arco-íris mostra o resplendor deste anjo glorioso. Em segundo lugar, chegamos à descrição que João faz do próprio anjo. Razão pela qual alguns comentaristas afirmam erroneamente que o anjo é o Senhor. João diz o seu rosto era como o sol resplandecente. Isto evidentemente refere-se à grande glória do anjo. Agora, imagina, irmãos, se a glória desse anjo era como o sol escaldante de dia de verão, como seria a glória do rosto de Deus? Não é de se admirar que a Bíblia diga que ninguém pode ver a face de Deus e viver, pois seria instantaneamente consumido pela glória absoluta de Deus. Suas pernas incluíram seus pés. Diz João, eram como colunas de fogo. Aqui está um anjo do julgamento, vestido como as nuvens do julgamento, com pernas e pés de fogo, pilares firmes, inabaláveis e estáveis de vingança, são representados nas pernas do anjo enquanto ele executa o dia do Senhor. Sim. No versículo 2, a intenção de João é direcionada para a mão do anjo, que diz ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Imediatamente nós perguntamos, o que é isso? Bem, não é um pergaminho, um livro separado do capítulo 5. É um livrinho que já está aberto e faz parte do sétimo selo, que o Senhor já abriu. No capítulo 5, a palavra grega para o livro é biblion. No capítulo 10, a palavra grega aqui é
Biblion, que é diminutivo de Biblion. Faz parte do sétimo selo e contém os julgamentos finais que se seguirão com as 7 taças. Agora, esse anjo em comum faz ato em comum. Ele coloca pé na terra e o outro no mar. Por que ele faz isso? Irmãos, você vai lembrar, a primeira série de julgamentos julgou 1/4 do mundo. A segunda série de julgamentos julgou 1/3 do mundo. Agora, como anjo colocando pé no mar e outro na terra, isso mostra que o julgamento agora será sobre o mundo inteiro. Juntamente com este ato em comum do anjo, temos outro ato em comum. O anjo clama com voz semelhante ao rugido de leão. E quando o faz, 7 trovões omitem suas vozes. Agora, quando João ouve as 7 trovões, ele começa a escrever o que elas disseram. Mas uma voz clama: não escreva o que você ouviu. Irmãos, isso é muito estranho. Porque no capítulo 1, versículo 11, João é instruído a escrever o que viu. Ao longo de todo o livro do Apocalipse, ele escreveu o que viu. No final do livro, no capítulo 22, capítulo 10, o Senhor diz a João: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. João foi instruído a escrever no início do livro, foi instruído a garantir que ninguém ocultasse o que ele escreveu no final do livro, mas agora ele é instruído a não escrever o que ouviu. O que é muito estranho. Quem lhe disse para não escrever foi Deus. Não, desculpa. O que ele disse para não escrever? Foi Deus, foi o Senhor ou foi um anjo? Não sabemos. Mas quem quer que tenha sido, foi com a autoridade do Pai. Agora, por que lhe não foi dito para não escrever? Só podemos adivinhar. Mas eu diria que é porque é muito assustador. Tivemos algumas revelações assustadoras até agora, e talvez isso seja simplesmente assustador demais. Mas nunca saberemos. Agora chegamos ao anúncio em comum. Versículos 5 e 6. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe, reclamando: eis que não haverá mais temor. Então, irmãos, esse poderoso e santo anjo, com o livrinho na mão esquerda, levantou a mão direita e jura por Deus Todo-Poderoso. E, a propósito, ele faz isso com a autoridade de Deus. Agora, o que ele promete? O que ele jura? Não haverá mais temor.
Lembra-se bem de todas as perguntas que mencionei no início? Pois aqui está a resposta. Não haverá mais demora. A resposta está chegando. A resposta está chegando rapidamente. O julgamento está chegando. As últimas pragas do dia do Senhor estão prestes a ser derramadas sobre a terra, sem mais atrasos. Veja o primeiro versículo. E que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará. Exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nos dias em que soar a sétima trombeta, chegará o final. Quando o sétimo anjo toca a trombeta no capítulo 11, versículo 15, lemos: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, estamos à beira disso aqui. E aqui no versículo 7, ele diz: o mistério de Deus se completará. Agora, irmãos, quero destacar um ponto muito importante aqui. A palavra mistério em grego é mysterion, que significa fecha ou encerrar. Não é como um mistério de Agatha Christie. É usado para os segredos sagrados das religiões e cultos antigos. Os mistérios eram a parte mais reverenciada das religiões antigas. Os segredos mais íntimos que apenas a elite conhecia. A palavra mistério no Novo Testamento se refere às coisas que Deus não revelou antes. E o mistério aqui é exatamente aquele sobre o qual temos falado. Por quê? Por que Deus? Por que você não intervém? Quando você vai intervir? Quando você vai agir? Agora, precisamos lembrar que quando esta revelação for lida por crentes no futuro, em que eles vão ler. Eles vão ler a Bíblia. A terra estará repleta de atividades satânicas. Demônios estarão correndo por toda parte da terra. Assassinatos, perversão sexual, drogas, feitiçaria e roubos dominarão a sociedade humana. Pessoas estarão caindo mortas, executadas por demônios, como já vimos. Pessoas massacrando uns aos outros. E aqui vem a promessa de Deus, que Deus vai intervir. Ele vai levar tudo a fim repentino e dramático. A demora acabou. Finalmente chegamos à tarefa em comum. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai receber o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou pega e comeu. Agora você pode me perguntar: pastor, qual é o sentido de comer isso? Eu acho é para mostrar como é doce quando alguém devora a verdade. Por que é doce?
Porque como todos os crentes, João está esperando que o Senhor haja. Então João aceita a palavra de Deus vai agir. E isso é doce ao seu paladar, mas se torna amargo em seu estômago. Porque ele parar para pensar no que vai acontecer. Na amargura do julgamento que está por vir. Assim diz o versículo 11, então recebi a seguinte orientação, é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Avertam os homens, digam-lhes o que está na sétima trombeta, digam-lhes o que está na sétima taça, e em todos os que a percebem. Ele está dizendo a ele, repita o que você ouvir aos povos e às nações, em todas as línguas. Diga-lhes que Deus vai agir. Ele não vai demorar mais. Irmãos, e eu digo a vocês, ele não vai demorar mais. Então, irmãos, para encerrar aqui, o capítulo 10 há um interlúdio que responde a todas as perguntas que as pessoas e os escarnecedores têm feito, não apenas ao longo dos séculos, mas também em nossos dias. Quando Deus vai agir? E a resposta é, em breve. Mais cedo do que você imagina. A questão é, você está pronto? Você está pronto para o arrebatamento? Você está em paz com Deus? Você vai subir ou vai ficar a enfrentar todos os terríveis julgamentos que discutimos até agora? Com outros ainda mais terríveis por vir. Você está pronto? Vamos orar. Oh, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, que você é um Deus misericordioso. Você é um Deus que não toma prazer na morte do ímpios, mas você é um Deus santo que vai julgar. E você vai julgar os ímpios, os pecadores. Você vai julgar todos que falam contra você, que escarnecedores, mas em sua misericórdia você colocar na sua palavra um aviso para nós, que você vai fazer este julgamento, mas também na sua misericórdia, sua graça, você abriu um caminho para escapar, para não ser julgado. Neste caminho é seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sim, Senhor. Porque Deus, quando Ele foi crucificado na cruz, você derramou sobre Ele o julgamento de todos os nossos pecados, todas as nossas injustiças, todas as nossas transgressões. E Ele morreu em nosso lugar, que faz a nós um caminho de vida do escape do julgamento.
Só nós precisamos fazer é arrepender dos nossos pecados, pedir sua perdão e aceitar. Só isso, Pai, só aceita sua misericórdia, só aceita sua graça, só aceita seu perdão. E colocar nossa fé na obra consumada de Jesus na cruz e sua ressurreição. E nós seremos salvos. Pai, eu oro agora que alguém está aqui, ou assistindo agora vivo, ou qualquer pessoa que vai assistir este vídeo no YouTube. Sim. Que elas não ainda arrepender dos seus pecados. Que seu Espírito Santo alerta elas, Pai, do perigo que elas estavam. E que elas arrepender dos seus pecados, por a fé em Cristo Jesus. Sim. E aceitar sua perdão. E ser salvo. Doe glória e honra do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.